Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos dar início às nossas aulas online. Infelizmente, por motivos maiores, nós não podemos dar essas aulas presenciais. Então, nós iniciaremos com as aulas por aqui. E a primeira aula é a aula de instrumentais na periodontia, né? Vocês já me conhecem na nossa aula de apresentação, professora Lívia Tolentino. Estarei com vocês no decorrer de todo o ano, se Deus quiser, daqui um tempinho de forma presencial. Eu inicio a aula perguntando algo que vocês já sabem. Na nossa aula inicial a gente conversou um pouco sobre isso. O que é a doença periodontal? A doença periodontal nada mais é do que a gente observa aqui na foto, uma doença já avançada. É uma doença infecto-inflamatória que atinge os tecidos de suporte e sustentação, né, da nossa boca e causada por bactérias, basicamente por bactérias, né? Então, qual a grande causa? São bactérias. Esse aqui é um dente extraído, no qual nós podemos observar várias colônias de bactérias. Isso que bactérias são visíveis microscopicamente. Aqui nós já vemos a placa bacteriana, né, um biofilme, um volume dessa placa, e é ela a grande causadora da doença periodontal. E aí eu pergunto para vocês, o que é uma bolsa periodontal? Então, vocês já tiveram aula, né, de etiopatogenia, de formação de bolsa periodontal, de doença. De forma um pouquinho mais clínica, eu pergunto, o que é uma bolsa periodontal? A gente já sabe que para a gente ter uma periodontite, nós precisamos ter bolsas. Bolsas periodontais, nada mais, nada menos, quando nós pegamos um instrumental chamado sonda periodontal, que é essa que vocês observam na foto, nós inserimos entre gengiva e dente e essa sonda periodontal ela afunda, né? Ela é milimetrada, nós temos milímetros nela, cada pontinho desses são alguns milímetros e ela afunda. Isso quer dizer que nós temos nesta região, neste sítio, uma bolsa periodontal. E é dentro dessa bolsa periodontal que está a placa bacteriana já calcificada, que é o cálculo, que essa placa é a grande causadora da doença. Como que nós vamos tratar essa bolsa? A bolsa periodontal nós tratamos com as curetas. Então, nessa foto ilustra muito bem uma cureta entrando nessa bolsa, né, entre dente e gengiva, no qual nós já estamos removendo uma placa bacteriana já calcificada, que é o cálculo, né? Esse cálculo mais escuro é porque ele provavelmente é mais antigo ou provavelmente é de uma pessoa fumante que tem alguns hábitos, né, do cigarro. Então, com as curetas, que é esse instrumental que vocês estão vendo na fotografia, é que nós limpamos uma bolsa, removemos o cálculo para aí sim nós termos um controle da doença. O que é uma raspagem supra e subgengival? Vocês vão ouvir muito essa terminologia. Raspagem nada mais é do que este movimento que nós fazemos com a cureta, a remoção do cálculo de dentro da bolsa, tá? Então, existem ângulos específicos, posições específicas que a gente vai falar no decorrer dessa aula e também da nossa próxima aula. Qual a diferença de você realizar uma raspagem supra e uma raspagem subgengival? A raspagem supragengival, que é essa que vocês veem nessa fotografia, é quando nós raspamos o cálculo que está acima da gengiva, acima da bolsa, tá? Basicamente o cálculo que está ali dentro do sulco e na coroa. A raspagem subgengival é aquela que nós já inserimos a nossa cureta subgengivalmente, abaixo da gengiva. Na maioria dos casos, na grande maioria, na verdade, exceto bolsas de 4 milímetros, que nós abrimos algumas exceções, né? Nós devemos usar a anestesia
para raspagem desse tipo de bolsa, porque realmente já começa a se tornar muito indolor. Além disso, usar anestesia em bolsas, ou seja, em raspagens subgengivais, é muito importante para diminuir o sangramento da região. Com o que a gente trata essa doença? Então, é o que eu já comentei com vocês, com as curetas, tá? Então, basicamente, a nossa aula de hoje nós vamos falar sobre como tratar essa doença, quais os instrumentais que nós utilizamos para diagnosticar e tratar uma doença periodontal. Então, basicamente, os instrumentais periodontais são desenhados para finalidades específicas, como raspagem de cálculos, alisamento de superfícies, vocês vão entender por que o alisamento é importante, o debridamento subgengival, né, que é a remoção de tecidos de granulação, ou seja, tecidos inflamatórios ali dentro da bolsa, ou remoção de tecido doente. Vocês vão ver que nós vamos utilizar muito a terminologia raspagem e a terminologia alisamento radicular. Qual a diferença de uma para outra e por que existem essas duas terminologias? Basicamente, a raspagem nós vamos remover o grosseiro, nós vamos tirar o cálculo, né? Nós vamos tirar o grande causador do problema. E o alisamento nós vamos tentar deixar a superfície lisa, a superfície sem detritos, sem rugosidade, para que seja uma superfície mais apta a não parar mais bactérias, mais alimentos e, por fim, o desenvolvimento da doença se tornar mais uma vez acentuado. Tá? Então, vocês vão aprender que com os instrumentais nós raspamos e também nós alisamos após a raspagem. Nós temos dois principais tipos de instrumentais, os instrumentais manuais, ou seja, aqueles que nós utilizamos com a nossa própria mão, o próprio punho, e os instrumentais elétricos, que são basicamente o ultrassom. É um instrumental extremamente importante na prática clínica, né? Uma vez que vocês usarem o ultrassom, vocês nunca mais vão querer deixar de utilizar, porque ele realmente é um instrumental fantástico. Requisitos de um instrumental em periodontia, gente. A periodontia ela é considerada uma disciplina em que existe uma certa delicadeza e um refinamento em determinados procedimentos, né? Porque são bolsas milimétricas, então nós precisamos utilizar instrumentais delicados, instrumentais confortáveis, com formatos adequados. Ele precisa ser rígido, ou seja, não pode ser molengo, mas também não pode ser grosseiro. Permitir que você manipule sem um esforço excessivo, porque senão você vai perceber que você vai começar a machucar a sua mão, o seu punho, e isso não é o correto. A ponta ativa no prolongamento do longo eixo do cabo, ela tem que existir, tá? Caso contrário, a gente precisa passar por uma afiação e ser afiado com facilidade e rapidez. Além disso, permitir eficiência na remoção, não adianta a gente estar tentando raspar com aquela força toda, alguma coisa está errado. Isso vocês vão observar em laboratório. Se vocês estiverem colocando muita força, é porque realmente tem algo errado, ou o instrumental não é o adequado, ou ele precisa ser afiado. Nós precisamos fazer o procedimento com conforto, mínima fadiga muscular e que ele seja sensível, tenha uma ótima sensibilidade tátil, porque é através dele, muitas vezes, que nós vamos descobrir se ainda tem cálculo na bolsa ou na coroa ou se não tem. Basicamente, os instrumentos periodontais eles são classificados dessa seguinte forma: instrumentos exploradores, instrumentos para raspagem, que são diversos, como aqui a gente tem nos subitens, mas basicamente as curetas e os instrumentos ultrassônicos são os que nós vamos mais utilizar
e é o que eu mais vou focar nessa aula. Então, vocês vão perceber que a parte de foices, inchadas, cinzéis e limas já caíram em desuso na prática clínica. Então, eu vou apenas mencionar para vocês um pouquinho da existência deles, porque às vezes em algum concurso público, por exemplo, pode ser que haja um questionamento sobre esses instrumentos, mas basicamente o nosso foco será naquilo que a gente usa diariamente e aquilo que a gente pediu na lista de instrumentais para vocês, tá? Os ultrassons a gente não pediu, mas na clínica do Sesumar há alguns aparelhos disponíveis para utilização. Além disso, nós temos instrumentos para polimento e os instrumentos cirúrgicos, que esse será um tema de uma próxima aula. Então vamos lá. Vamos começar falando dos instrumentos exploradores. A sonda exploradora. Eu acredito que vocês já tenham tido contato com esse instrumental, talvez nas aulas de dentística. Caso não tenham tido, cabe dizer a vocês que a sonda exploratória não serve só para detectar uma cárie, por exemplo, mas ela é muito utilizada também na periodontia. Então, toda vez que vocês forem abrir um kit, que vocês forem atender um paciente da disciplina de periodontia, é extremamente importante a utilização, a existência de uma sonda exploradora no seu kit. Qual que é a grande importância dela? Toda vez que eu realizo uma raspagem, eu vou iniciar uma raspagem, eu preciso, de forma tátil, tentar sentir se dentro da minha bolsa existe cálculo ou se nessa bolsa tem alguma rugosidade. Então, toda vez que eu for iniciar uma raspagem, é interessante com uma sonda exploradora eu inseri-la dentro da bolsa e sentir de forma tátil essa rugosidade. Beleza, senti, opa, tem um cálculo aqui, a minha sonda exploradora está até parando neste cálculo. Vou iniciar minha raspagem. Raspo, raspo, faço os meus movimentos. Durante a raspagem, eu pego o meu instrumento explorador, passo na minha bolsa para sentir se ainda tem cálculo. Então, eu utilizo o meu instrumento explorador antes, durante e após a minha raspagem. É ele que de forma tátil vai me dizer se a região está lisa, limpa ou ainda rugosa, no qual eu preciso retomar a minha raspagem. Então, essa sensibilidade tátil é a habilidade em distinguir níveis de aspereza e lisura sobre a superfície dental. Por isso, os instrumentos exploradores são extremamente importantes. A sonda periodontal também é um instrumento explorador, no qual nós vamos explorar se existe ou não em determinadas regiões bolsa periodontal, doença, né? Além disso, a gente vai medir outras coisas com a sonda periodontal, mas ela é a menina dos olhos da periodontia. Todo periodontista carrega uma sonda periodontal no bolso e todo dentista deveria ter uma sonda periodontal na clínica, porque ela é extremamente importante para a definição do diagnóstico. A sonda periodontal, ela tem a função de sondar e medir as profundidades das bolsas periodontais. Então, como a gente está vendo aqui na fotografia, a gente insere a sonda periodontal em relação ao longo eixo da raiz, certo? Nós temos alguns milímetros que eu vou ensinar vocês como fazer a leitura dessa sonda e a gente consegue detectar a profundidade que essa sonda entrou e quantos milímetros nós temos na nossa bolsa periodontal. Nós conseguimos também medir a perda de inserção, ou seja, a somatória de uma bolsa periodontal, que está aqui abaixo, com uma recessão. Ou seja, a gengiva era para ela estar aqui, gente, na junção cemento-esmalte, mas ela já está lá embaixo por conta da doença periodontal. Então, a somatória
dessa recessão com a profundidade de sondagem dá a nossa perda de nível de inserção. A sonda periodontal é um instrumento tronco cônico, calibrado em milímetros, que eu já comentei para vocês, e é o principal método clínico de diagnóstico periodontal. Sem ela, nós não conseguimos diagnosticar com precisão a nossa doença, e principalmente se a nossa doença está ativa. Não adianta você vir com uma radiografia me mostrar que existe perda óssea, porque a radiografia é um complemento. A gente não sabe se aquela perda óssea é uma perda óssea atual ou se é uma perda óssea passada. Então, é a nossa sondagem através da bolsa periodontal, da nossa perda do nível clínico de inserção, que a gente detecta a atividade da doença. Se sangrou, se não sangrou, enfim. Esse é um tema para um próximo momento. O professor Jonas já também explicou alguns detalhes, mas basicamente essa é a função da sonda periodontal. A sonda periodontal, aqui na fotografia a gente usa uma que é manual, essa aqui a gente tem um calibre maior, principalmente usada em pesquisas, mas não é a sonda que nós utilizamos na prática clínica, tá? Nós sempre vamos colocar a sonda em relação ao longo eixo da raiz e não da coroa, porque se a gente colocar em relação ao longo eixo da coroa, a gente perfura a gengiva. Então a gente inclina um pouquinho a sonda, insere ela dentro do sulco e nós vamos fazendo uma pressão. Quando o tecido se tornar isquêmico, um pouquinho branco, a gente já sabe que a gente está fazendo uma pressão exagerada, na verdade não é nem exagerada, é a correta para aquele momento, mas que nós não precisamos passar daquilo, tá? Aonde a sonda estiver parado, quando a gente observar essa região isquêmica, é o momento de parar, é quando nós vamos mensurar a nossa bolsa. Muitas vezes a gente vê umas sondinhas coloridas, não é a utilizada, nós utilizamos essa aqui milimetrada que eu vou explicar para vocês. Nós vamos introduzir entre o epitélio da bolsa e o dente, né? Já falei para vocês. Esse é o jeito correto, esse é o jeito incorreto, nós não vamos inclinar. Esse é o jeito correto em relação ao longo eixo da raiz, esse é o jeito incorreto em relação ao longo eixo da coroa, no qual nós vamos perfurar a gengiva. Então, é o jeito incorreto. Nós temos diversos tipos de sonda periodontal no mercado, tá? Mas basicamente a que a gente vai usar é essa da Universidade de Carolina do Norte, tá? Então se familiarizem com esse tipo de sonda, tá? A gente consegue enxergar muito bem aqui que nós temos, ó, uns risquinhos. Já vou me antecipar e explicar para vocês que essa é uma sonda de 15 milímetros. Cada risquinho desse equivale a 1 milímetro. E vocês estão vendo essas marcações mais fortes? Elas existem por um motivo. Elas nos ajudam a nortear a quantidade de bolsa que nós temos numa sondagem. Então, por exemplo, se a sonda já entrou até aqui, opa, ela entrou até a primeira marcação mais escura. Então, eu consigo me localizar aonde eu estou no momento da minha sondagem, tá? Então, como que funciona? Esse pontinho equivale a 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros é o início da primeira marcação mais forte, é quando eu começo já a notar que existe uma bolsa periodontal. Abaixo de 4 a gente não considera bolsa. No final da marcação mais forte, 5, 6, 7, 8. No início da segunda marcação mais forte, 9. No final da segunda marcação mais forte, 10, 11, 12, 13, no início da terceira marcação mais forte, 14 e no final, 15 milímetros.
Então, essas são as marcações. Nós acreditamos que as outras tornam muito confusa e que essa, que a gente chama de PC1, né, que é a adotada na Universidade de Carolina do Norte, é a que a gente acha mais adequada. De 1 a 1 milímetro até 15 milímetros e uma marcação mais forte a cada 5 milímetros para nos ajudar a nos nortear quantos milímetros já inseriu de sonda dentro da bolsa. Essa é uma sonda periodontal que, se a gente olhar na bancada de vocês, a gente vai mandar devolver na hora. Tanto que é por isso que a gente pede uma sonda da Wufraid. Podemos até ter outras marcas, mas desde que entre nas características adequadas de uma sonda. Essa aqui, além de ter uma ponta extremamente romba, grossa, essas marcações, sem estarem pintadas de preto, dificultam muito a visibilidade no momento que a gente insere essa sonda na bolsa. A luz do refletor bate e a situação fica ainda pior. Então, esse é um tipo de sonda que nós não vamos utilizar. Essa é a sonda queridinha por nós, uma sonda ótima, excelente, que dura uma vida toda. Essas marcações escuras, elas não se apagam, algumas marcas essa marcação se apaga e aí acaba que perde a função da sonda. E como eu já expliquei para vocês, né, a sonda ela tem 15 milímetros no total, no qual 4, 9 e 14 é o início das marcações mais fortes, 5, 10 e 15, final das marcações mais fortes. Por via de regra, nós temos que inserir uma força de 0,25 newtons, o que é impossível humanamente a gente saber qual é essa força que a gente tem que colocar na sonda. Por isso que a dica é a gente perceber que o tecido já está ficando isquêmico, né? Ou muitas vezes a gente faz esse teste na ponta do nosso dedo. Eu vou pedir que no laboratório, né, a gente converse sobre isso novamente e a gente faça o teste na ponta do nosso dedo da força que é a ideal que a gente faça no momento da sondagem. A angulação tem que ser correta, como eu já expliquei, em relação ao longo eixo da raiz e não da coroa. O diâmetro da ponta não pode ser grossa, mas também não muito fina, senão a gente acaba perfurando, espetando. E nós devemos seguir a anatomia de cada dente. A título de curiosidade, claro que esse periodonto é muito fino, por isso ficou muito fácil ilustrar para vocês, mas olha a bolsa periodontal aqui, a sonda sendo inserida e como exercício para vocês, né, eu quero que vocês me falem quantos milímetros temos de bolsa, quantos milímetros essa sonda inseriu. Se notarmos bem, nós temos 1 milímetro, 2, 3, 4, 5. Então, 5 milímetros de bolsa. Por transparência, fica fácil de enxergar, mas também fica fácil acertar quando eu digo que o final da primeira marcação mais forte equivale a 5. Ó. Então, essa é a minha marcação mais forte, a segunda marcação, terceira marcação. E eu expliquei para vocês que o final da primeira marcação mais forte equivale a 5 milímetros. Certo? Então, aqui a gente pode treinar no nosso manequim, é dessa forma que a gente vai fazer, tá? Inserir em relação ao longo eixo da raiz e fazer a leitura das nossas bolsas de acordo com os milímetros da nossa sonda periodontal. Então, eu já mencionei ali no início, a sonda periodontal tem um objetivo de mensurar bolsas, mas ela também mensura recessões e a somatória da mensuração das bolsas com as recessões equivale à perda do nível clínico de inserção do meu paciente, do sítio que nós estamos sondando. Então, muitas vezes, lá quando a gente entrar na clínica, nós vamos perguntar
Qual a perda do nível clínico de inserção do dente 25 na face vestibular? Aí você tem que somar a profundidade de sondagem mais a recessão, tá? Então, em um mesmo dente, a gente soma a profundidade de sondagem mais a recessão, e aí nós temos a perda do nível clínico de inserção. Nessa fotografia são em dentes diferentes apenas para ilustrar, mas o mais correto é que a gente sonde este dente, veja qual a profundidade de sondagem e some com a recessão. A somatória da recessão mais a profundidade de sondagem vai dar a perda do nível clínico de inserção. Isso tudo a sonda periodontal que nos ajuda a fornecer. E, por fim, ainda instrumentais exploratórios, nós temos a sonda Neighbors. A sonda Neighbors, gente, é uma que vocês vão observar que ela é uma sonda bem tortinha. Fala, para que serve ela? Vocês vão ver que ela é muito útil para regiões de furcas. Ah, o que são furcas? São entradas das minhas raízes. Eu vou mostrar para vocês. Então, esse é um desenho de uma sonda Neighbors e ela tem a função de entrar na furca das minhas raízes, na entrada das minhas raízes. Então, quando a doença já acometeu toda a entrada das raízes, nós vamos medir através da sonda Neighbors, tá? Então, ó, ela entra para a gente medir as bifurcações. Como que eu utilizo uma sonda Neighbors? Então, a sonda Neighbors, ela tem 3 principais marcações. Então, ela vem essa primeira marcaçãozinha aqui, essa segunda marcação e essa terceira marcação. Então, toda vez que a gente entra com uma sonda, deixa eu voltar aqui, e ela entra só a pontinha, furca grau 1. Quando ela entra até a metade, furca grau 2. Quando ela entra e sai, furca grau 3, tá? Quando ela entra toda e sai, furca grau 3. Então, ela é muito útil para regiões de furca.